Alô pessoal, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Legal, show de bola. Tá, qualquer probleminha que vocês tiverem, né, ou de interrupção ou qualquer tipo de coisa, avisem aqui pelo chat, tá? Explicar um pouquinho então qual que vai ser a dinâmica de hoje. Meu nome é Lécio, eu sou, né, o fundador e atual CEO do Pipefy. Alguns de vocês aí, né, provavelmente já são usuários da ferramenta, uns estão chegando. Até quem quiser, né, falar que já é usuário, já usa né, por favor, avisa ali pelo bate-papo e tal. Qual que vai ser a dinâmica aqui da nossa conversa hoje, tá? A gente tem alguns webinars específicos de demo do produto, tá? E a ideia hoje desse primeiro webinar é falar de boas práticas de gestão, né? Para quem tem um negócio e quer começar a ganhar mais eficiência dentro do negócio, quer começar a padronizar melhor as atividades dentro da sua empresa, quer melhorar a qualidade, quer melhorar a lead time. A gente vai falar um pouco disso, né? Quais são, principalmente, os primeiros passos e quais são, né, os desafios mais comuns aí na maioria das empresas, né, que a gente vem atendendo hoje no mais variados tipos de segmento, em relação a o que está impedindo esses negócios de escalar de forma mais rápida. Então, basicamente, qual que vai ser a estrutura? Né? Eu vou falar um pouquinho do problema, eu vou explicar para vocês como começar a organizar a sua empresa, né, do ponto de vista abordagem. Aí a gente vai detalhar e vai entrar um pouquinho para falar de processo mesmo, e depois, né, nos últimos 3, 5 minutinhos ali, a gente vai falar como você pode fazer isso no Pipefy. Mas a ideia hoje não é fazer uma demo do produto, e sim falar de boas práticas mesmo de gestão, né, para vocês alavancarem o negócio de vocês aí. Caso vocês queiram ver uma demo detalhada do produto, a gente tem já um webinar acontecendo semana que vem, né, vocês podem conferir aí na agenda. Mas então, beleza. Caso vocês tenham algumas, né, perguntas específicas, vocês podem já ir adicionando no bate-papo. A gente tem gente da nossa equipe aqui que já vai estar categorizando, organizando essas perguntas. É, Eu não vou responder logo de cara, mas aí no final a gente vai abrir e vai começar a responder as perguntas de vocês. Então eu vou começar, beleza? Qual é o grande problema de eficiência nas empresas, né? Quando vocês veem assim, poxa, eu preciso escalar meu negócio, eu preciso fazer mais com menos, eu preciso cortar custos dos meus negócios. O maior problema das empresas, né, quando a gente fala do ponto de vista de gestão, o que acontece é, geralmente o fundador da empresa é aquele, né, no caso do restaurante, é um cozinheiro que cozinha super bem, ou no escritório da advocacia é um advogado muito bom, ou se é uma empresa de IT, ele é um desenvolvedor muito bom. Em algum momento o time vai crescendo, né, a empresa começa a crescer, ou aquele cara que era um bom executor ou um especialista muito bom, ele é promovido para ser um gestor e o trabalho dele deixa de ser, né, de fato, executar as atividades dele bem e passa a ser coordenar o trabalho de outras pessoas. E esse é o problema, porque geralmente na faculdade você não aprende a fazer isso da forma correta, você aprende, né, conhecimentos específicos à sua área de formação. E aí quando esse especialista, né, quando o executor, o cara que é super disciplinado, ele vira um gerente, ele não tem conhecimento de como administrar e coordenar o trabalho das pessoas. E aí os problemas, eles começam a aparecer. Né? Se quiser aí, levanta a mão no chat também, quem já viu acontecer isso na própria empresa. Quais são as consequências mais comuns? O primeiro é que o ritmo de execução do time depende da liderança. E isso, às vezes, é super fácil de enxergar. Se o gerente está na empresa, está todo mundo apressado, está todo mundo trabalhando, produtivo. Se, né, o gerente se ausentou por causa de uma viagem ou por algum compromisso pessoal, algum problema que ele teve, você vê claramente que a produtividade do time cai. Né? O segundo ponto, né, além dessa dependência da liderança, é que o time ele não consegue executar as tarefas, né, fazer a execução dos processos dele específico da forma ideal, porque a empresa ela não tem um padrão do jeito certo de exercer uma atividade. Se a Maria ela está fazendo atendimento ao cliente e trocou da Maria para o João ele atende os clientes de uma forma diferente, os clientes gostam de ser atendidos mais pela Maria ou mais pelo João. Se essa pessoa em específica responsável pela organização de um processo, né, determinado, ela se ausenta ou tem um problema de saúde, geralmente aquela área tem uma queda de desempenho, porque estava tudo na cabeça da pessoa.
E isso vai para o terceiro problema mais comum, que é cada membro do time tem a sua própria forma de organização do trabalho. Né? Cada um tem ali o seu próprio emaranhado de planilhas, que acha que é extremamente organizado, né? E vai coordenando a sua parte do trabalho do seu próprio jeitinho. Só que o que acontece é, quando essa pessoa ela é promovida, a pessoa que assume tem uma super quebra de informação, ela não consegue continuar tocando as atividades, e também, né, se você precisa ir atrás das atividades dessa pessoa, mas às vezes você não consegue acessar a informação, né, você não consegue entender o que está acontecendo, fica tudo dentro da cabeça das pessoas, né, a execução dentro da empresa. Outro problema também que acontece é pelo fato então, de não se ter um método claro de controle, um método centralizado de controle sobre os processos da empresa, é que você não consegue enxergar de forma clara e objetiva as coisas que estão no prazo ou as coisas que estão atrasadas. Você consegue, às vezes, até pontualmente, né, se for relativamente organizado, ver as suas atividades, mas você não consegue enxergar se o teu departamento, se a tua equipe como um todo está avançando, né, em tempo real ali nas atividades que eles têm que entregar. Um outro problema também muito comum, quando a empresa ela não tem uma estrutura clara de execução em relação, né, aos seus processos, é que tem uma lentidão no treinamento e no ganho de produtividade de novos membros do time. E aí acontece aquela coisa super comum, né? O cara começa a trabalhar na empresa no dia 1 e ele fala, tá bom, qual é a minha responsabilidade e como é que eu tenho que fazer as minhas atividades? E isso muitas vezes não está descrito de forma extremamente clara. Beleza que o RH tem lá, né, para o contador as inscrições da atividade, etc. Só que a hora que o cara começa a trabalhar, é aquela boa e velha, né, sentada em dupla. Olha, hoje você vai falar com a Maria, ela vai sentar do teu lado, vai te explicar como é que você cadastra novos clientes. E aí ela vai lá e senta com a Maria. Aí o João vai lá e fala, ó, agora eu vou te ensinar aqui como o nosso processo produtivo funciona. E isso é passado dentro da empresa de pessoa para pessoa, como se fosse quase que, né, memórias familiares, em vez de se ter, né, um ativo ali da empresa. E por último, né, um problema mais comum que acontece também, pelo fato de a empresa não ter um método específico para gerenciar o trabalho, é que a informação da empresa mesmo, dos controles, cadastro de clientes, informações sobre os produtos, sobre os próprios serviços da empresa, ou às vezes a própria documentação da empresa ela fica perdida, fragmentada, fica espalhada. Né, você vê lá, tabela de preços 1, tabela de preços ponto 1, ponto 2, tabela de preços 3, tabela de preços de janeiro. Né, e só a pessoa que criou a tabela mais atualizada que de fato consegue saber qual é a planilha válida, onde está o controle real, onde está o controle atualizado. E esse é um problema muito comum. E aí, né, qual é o segredo se você quer, então, de fato, começar a ganhar mais eficiência na tua empresa? Né, vocês têm que ter uma mudança de mindset grande em relação a como vocês tocam o dia a dia de vocês dentro da empresa. Em vez de vocês serem um herói, né, que você está ali no escritório, as pessoas dependem de você, e você se sente altamente produtivo, você está cheio de tarefa, de e-mail, você tem um monte de responsabilidade, gente te esperando, na verdade você tem que tentar se desvencilhar dessa rotina e enxergar o teu departamento, a tua área, a sua função, caso você queira organizar, ou o negócio como um todo, como se fosse um motor que você tem que calibrar. Né? Em vez de você ser uma das engrenagens desse motor e ser responsável por entregar 10 propostas comerciais hoje, por aprovar um monte de coisa, você na verdade tem que sair dessa correria do dia a dia e enxergar o teu motor, né, em relação a tentar enxergar a produtividade dele. Poxa, eu vou apertar uma porca aqui, eu vou adicionar mais uma engrenagem do outro lado. Né? Basicamente vocês têm que sair do dia a dia, da execução da tua rotina, de forma emergencial, tirar, né, da tua cabeça tudo aquele conhecimento que você tem sobre o teu negócio e começar a transformar isso no ativo da empresa, né? E você na verdade vai ficar calibrando a empresa, calibrando a forma como as pessoas devem trabalhar ou calibrando, né, como um determinado processo deve acontecer dentro da tua empresa. Para você fazer isso, né, basicamente tem 3 grandes passos, que é o que a gente vai falar. Primeiro de tudo, né, até é controverso, que é você tem que fazer com que o seu negócio seja a prova de pessoas. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que isso significa. O segundo ponto é que você tem que colocar o seu negócio para funcionar no piloto automático. Né? Você tem que ligar aquele motor e deixar ele funcionando e só se preocupar se você vai acelerar aquele motor, se vai desacelerar, quanto que ele está consumindo.
E para você conseguir fazer isso, você tem que mapear os eventos recorrentes da tua empresa e transformar isso num processo, né, organizado e que tenha método para ser executado e de uma forma intuitiva e fácil, né, que todo mundo tenha acesso na empresa e consiga trabalhar no dia a dia é, executando esse processo. Quando eu falo tornar o seu negócio à prova de pessoas, cara, com certeza eu não estou falando que as pessoas na empresa elas não valem, que elas não agregam. Longe disso. Claro que, né, o maior ativo de uma empresa são as próprias pessoas. O que eu sou extremamente contra é que o valor da empresa fique dentro da cabeça das pessoas. Uma vez eu estava assistindo uma aula do Vicente Falcone, né, que é um guru absurdo de produtividade, é o guru que poxa, ele é o cara que influencia todo mundo dentro da Ambev, das empresas dentro do grupo 3G. E o que ele que falou isso, ele falou, cara, os processos têm que ser à prova de pessoas. Por que isso acontece? Se você tem uma liderança dentro da empresa, tá? Que quando ela tá dentro da empresa, as coisas funcionam super bem. Só que se ela sair daquele cargo, a produtividade do time cair, significa que esse cara não é um bom líder. Se você tem uma equipe de vendas, tem um gestor que é super bom, tem um relacionamento maravilhoso com o time, né, que ele motiva o time super bem. Só que se esse cara ele sai do ambiente do time, né, é promovido, é levado para o departamento, a produtividade do time cai também, ou os controles gerenciais se perdem, significa que esse cara, na verdade, ele não é um bom gestor. Ele está sendo quase prejudicial para a operação da empresa. Então, quando a gente fala de você tornar o seu negócio à prova de pessoas, na verdade, o primeiro grande passo que você tem que fazer para ganhar eficiência no teu negócio cara, a gente tem uma empresa, essa empresa ela está aqui, né, para entregar um produto ou um serviço, e o conhecimento como isso acontece, os controles como isso acontecem, devem ser um ativo da própria empresa. Então, né, para todas as funções que você tem dentro do teu negócio, você tem que ter isso de forma clara e disponível para todo mundo. Cara, quais são as responsabilidades de uma determinada função, como agir, né, de acordo com cada responsabilidade. Se tem um gestor, né, de uma área operacional, ele é responsável por emitir ordem de pagamento, isso tem que estar claro para a empresa. Como que é emitida essa ordem, qual que é o resultado esperado quando esse cara preenche e executa essa ordem, e principalmente, onde estão os controles gerenciais dessa função em específico. Aquela história do funcionário que ele é dono da planilha dele, ele é dono do cadastro dele de clientes, e ele sabe que ele não é mandado embora só, né, porque ele tem todo o conhecimento da empresa. Isso aí não existe mais, cara. Isso aí é coisa da década passada. Toda a informação da empresa, né, e os controles de como isso está indo tem que estar disponível para todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso, isso tem que ser um ativo da empresa, né? E aí, indo, né, para a parte prática, como é que isso acontece? Você tem lá os departamentos do seu negócio, né? Tem o financeiro que tem contas a receber, tem contas a pagar. Exatamente. O Eder falou, chega do super-homem. O cara fala assim, tem aquela sensação, não, porque quando eu não vou pro escritório, esse negócio não funciona, nada funciona. Quando o cara tá aqui, ele é um trovão, tudo voa. Cara, é um exemplo péssimo, que o cara ele só consegue exercer o próprio trabalho dele, ele não consegue coordenar o trabalho do time. Um excelente líder é aquele cara que ele fica 2 semanas de férias e, puta, a empresa continua voando de forma maravilhosa. Né? Por quê? Porque ele organizou os processos da empresa, ele deixou claro para cada membro do time dele qual que é a responsabilidade de cada um, o que ele pode acontecer dentro do terreninho ali de cada um, qual que é os critérios de tomar decisão para cada um do time. Né? O exemplo perfeito de gestão imagine que vocês têm os gerentes das empresas de vocês. Se eventualmente vocês comprassem um concorrente e todos os gerentes de vocês fossem para dentro da operação do concorrente, tocar a operação do concorrente para começar a arrumar, vocês iriam conseguir manter a produtividade no negócio original? Já ia ter um sucessor claro para tocar a sua operação? As pessoas que sucedessem essa operação, elas iam saber como executar a própria atividade do trabalho? Se a Maria executava a função dela, ela saiu, e o João entrou e começou a trabalhar na área de um jeito diferente, com uma agilidade diferente ou um custo diferente, significa que a tua empresa ela ainda não está organizada sob o ponto de vista ideal. E como é que você vai fazer isso? Né? A primeira coisa no nível aqui bem beabá, bem básico, né, para quem está querendo começar a se organizar, é listar ali no teu departamento quais são os eventos mais recorrentes
que possam aparecer, né? Quais são as responsabilidades daquela função ou daquele departamento da empresa? O financeiro tem contas a receber, tem contas a pagar. Você também tem que deixar claro que o responsável pelo compras ali, às vezes, é o financeiro, né? Numa empresa maior tem um departamento específico de compras. É o responsável por contratação, demissão. Marketing, ele é responsável por gerar novos leads, ele também é responsável por revisar a comunicação da empresa, e os controles gerenciais de marketing, eles trabalham com tal agência, tal campanha, aqui está a planilha das campanhas onde eles estão sendo gerenciados. A parte de produção, as responsabilidades de cada um. O primeiro stop que você tem que fazer quando for começar a organizar a tua operação é parar e fazer uma análise superficial de tudo que pode acontecer dentro daquele negócio, né? De qual é aquela dinâmica. Eu não estou falando aqui de mapeamento de processo, entrar no nível de detalhe, desenhar aqueles fluxogramas complicados. Eu estou falando de fazer um overview para você entender o que pode acontecer dentro da tua operação. E aí você pode fazer isso primeiro, olhando qual é a sua rotina, né? Você está treinando um gerente novo. Cara, qual que é a rotina desse cara? O que ele tem que fazer todo dia? Ele tem que checar o fluxo de caixa, tem que fazer conciliação bancária. Todo dia também ele tem que olhar a caixa de entrada de contato da empresa. Todo dia ele tem que ver quais são as contas que estão vencendo hoje. Todo dia ele tem que ver quais são as contas para pagar. Essa é a rotina que o cara tem diária. Uma vez por semana, ele tem como responsabilidade preencher um relatório específico e fazer uma auditoria em relação ao pessoal de limpeza e conservação. Todo mês existem essas contas aqui que tem que ser pagas nos dias tal, tal e tal e tal. Faça uma listagem, como se fosse um grande brainstorm de tudo que pode acontecer num departamento específico. Tem coisas que são relacionadas diretamente à rotina, que de tempo em tempo, obrigatoriamente, elas têm que acontecer, seja de forma diária, semanal ou mensal. Fora isso, que é a grande pegadinha, tem eventos pontuais que podem acontecer dentro da empresa e que não é de responsabilidade recorrente do departamento específico, né? Por exemplo, uma demissão. Não é uma rotina da empresa, mas quando esse evento acontece, você tem que ter pelo menos um passo a passo super básico explicando o que deve acontecer. Demissão, fala com a Maria, no nível mais básico de todos. Né? Ou você pode entrar no nível de detalhe absurdo. Caso alguém for demitido, preenche um formulário tal, etc, etc, etc. Vou falar um pouquinho sobre o quão granular você deve ser nessa análise do processo. Mas eventualmente você tem que fazer esse brainstorming em geral, né, para ter uma visão bem superficial. E aí aqui entra o maior desafio de vocês, para vocês não overgerenciar a operação de vocês e ficar um ambiente péssimo, quase impossível de se trabalhar. Por categoria, ainda não. Já vou falar um pouquinho mais para vocês, o que a gente tem no roadmap. Voltando em relação ao conteúdo lá. E aí, pessoal, a primeira grande coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Vocês vão ver que dentro do departamento, numa operação, vocês têm processos de alta complexidade e processos de baixa complexidade. Vocês têm processos de alta recorrência e de baixa recorrência. Não adianta vocês quererem parar para sentar e organizar a tua empresa inteira e documentar cada centímetro que exista dentro do negócio. A sacada para vocês fazerem isso de forma eficiente e terem um resultado, trabalhar de forma produtiva, é vocês analisarem qual é a urgência e qual é a recorrência daquilo dentro da tua operação. Por exemplo, um processo de contratação. Será que eu devo padronizar o processo de contratação dentro da minha empresa? Depende, cara. Se você for um call center com 1.000 pessoas, provavelmente você vai estar rodando, às vezes até 1, 2 contratações por dia. Nesse caso, vale a pena. Agora, se você é dono do escritório de advocacia, que você tem 3 contratações por ano, que a tua assistente está trabalhando há 20 anos para você, é óbvio que você não precisa fazer um processo estruturado. E nem precisa, muitas vezes, documentar. Porque é tão raro de acontecer que você não precisa ganhar eficiência nisso. Tá? Muitas vezes as pessoas gastam mais tempo gerenciando uma atividade do que executando a atividade de fato. E você só tem que gastar tempo gerenciando coisas que são processos críticos. Exemplo, você tem um processo de vendas. Numa academia, as pessoas geralmente batem ali no balcão, perguntam quanto que é, vão embora, e isso foi embora. É um processo de vendas de baixa complexidade. Você não precisa fazer isso de forma muito sofisticada. E nem ficar vendo diariamente como isso está indo. Agora, se você trabalha na parte do Sales Pipeline da Embraer, provavelmente você vai ter 3 clientes no teu pipeline e você tem que fazer muito acompanhamento sobre esses 3 clientes. Você tem que investir muita energia, você tem que controlar de forma muito bem gerenciada.
Um outro exemplo é de gestão de estoques, tá? Pega uma mecânica normal, de bairro aí. Cara, ele não tem uma necessidade absurda de saber quando que ele comprou um prego ou quando, né, que uma ferramenta, se ela está funcionando perfeitamente ou não. Agora, se você tem um processo de gestão de estoques de um restaurante, que tem coisa que é perecível, que tem vigilância sanitária, é óbvio que você vai dedicar mais energia para controlar aquilo. Tá. Atendimento de cliente, a mesma coisa. Você tem, imagina, você vai dizer assim, poxa, eu estou pensando em padronizar a minha área de atendimento a clientes. Eu quero ver quanto tempo em média demora para minha equipe atender um cliente específico. Cara, será que você realmente precisa medir isso? Se você for um restaurante delivery, com certeza, você vai querer ver, inclusive, poxa, quanto tempo demorou lá para chegar a pizza no cliente. Agora, se você é um advogado, o tempo de resposta para um e-mail eventual de um cliente não é uma coisa extremamente crítica, né? Não é uma coisa a ser gerenciada. Controle de qualidade é a mesma coisa, né? Um fabricante de prego e um fabricante de material hospitalar. Com certeza eles têm níveis de necessidade de gerenciamento de formas diferentes. Então a grande dica que eu dou para vocês começarem a se organizar é, primeiro, né, deem aquele overview, uma piada geral da operação de vocês para entender tudo o que acontece, e aí quando você for mapear o processo, seja muito criterioso e escolham os processos que realmente vale a pena você investir tempo para controlar. E aí, nessa situação, eu diria para vocês, quais são os processos que vale a pena controlar? Ou os que geram muito dinheiro para vocês, né? Por exemplo, você tem um processo de vendas, talvez vale a pena gerenciar o processo de vendas que o ticket médio seja alto. Ou se você tem um volume grande de clientes ligando para a tua empresa e pedindo cotação todos os dias, você não vai querer gerenciar no detalhe o que aconteceu com aquelas 200 ligações que bateram na porta da sua empresa. Só que provavelmente você vai querer ver, pelo menos, ter um processo controlado para ver como está indo o atendimento nos teus top 5 clientes. Né? Outra coisa, quando você tem alguma atividade que é muito recorrente, né, ele acontece 2, 3 vezes por semana, tem um volume grande, exatamente, complexidade de linha de recorrência. Né, a gente faz aqui, a gente fala de curva B. Exatamente, o Ricardo ele acabou de falar lá. É exatamente isso. Quando você tem um nível de recorrência alto, vale a pena você investir para padronizar aquele processo, porque ele está sendo executado muitas vezes, né, e vale a pena você dar um detalhamento maior, fazer um gerenciamento maior. Outra coisa muito específica, que às vezes as pessoas esquecem, é o seguinte, é quando o processo ele for custoso. Muitas vezes ele tem um baixo volume de execução, ele acontece poucas vezes, ele até ele não gera receita, só que, né, ele tem um custo muito alto de execução. Se você errar alguma coisa em relação a algum fornecedor ou errar algum custo unitário, alguma coisa, vale a pena gerenciar isso com um nível de controle maior. Por exemplo, empresas de indústria e manufatura, com certeza a área de compras, você tem que gerenciar, cara. Você tem que ter certeza que o teu comprador trabalhou no mínimo com 3 cotações antes de escolher um fornecedor específico, e que ele não escolheu o primo dele lá, que é legal, ou ele não escolheu o João, que é bacana, que vai lá bater papo com ele e tomar café dentro da empresa. E aí aqui, né, o último até, daquele quadrante até que o Ricardo ele comentou que tem a complexidade, tem a recorrência, mas tem um último ponto também, que é em relação a nível de importância ou risco operacional. Tá? Que tem alguns processinhos muito específicos que eles acontecem raramente, eles são super baratos, só que se eles não funcionarem, eles detonam com a sua produtividade. Tá, eu vou dar 2 exemplos práticos. Né? Para empresas de tecnologia, hoje que todo mundo é cloud, conexão na internet. Isso é um processo que, na verdade, é até um contrato, né, que você contrata lá e deixa rodando sozinho. Só que, se você não gerenciar de perto como está indo a conexão na internet da tua empresa, se você é uma empresa de IT, por exemplo, que tem vários desenvolvedores, e esse processo falhar, a conexão cair, cara, fica todo mundo de braço cruzado e você se ferrou. Você tomou um prejuízo absurdo daquele dia de todo mundo parado, a operação não funcionando. Um outro exemplo também super específico, né? Você olha a indústria gráfica, por exemplo, o custo de produção está muito relacionado ao processo em si de manufatura e principalmente o papel, né? Que ele custa 60% do custo total do produto. Só que tem um item que é relativamente barato, que ele é levinho, que ele são latinhas pequenininhas, que é a tinta. A tinta é uma fração do custo de produção
ela ela não tem um nível de complexidade alta de manipulação, só que se você não cuidar bem do processo de compras da tinta e principalmente um controle de qualidade em cima da tinta, ela pode detonar com o teu lote inteiro, né? Então esse é um exemplo onde ele não é custoso, ele não é extremamente recorrente, você abastecer a teu estoque ali com tinta, mas você tem que ter um controle de qualidade alto, então você tem que ficar olhando de perto aquilo, né, dentro da tua operação. Então, a partir do momento que você olhou, né, na tua empresa, todos os departamentos, você viu quais são os processos que têm mais recorrência, que tem a complexidade específica, que vale a pena você investir, você tem que colocar a mão na massa. De fato, você tem que pegar e começar a mapear o processo ali da tua empresa, né? Então, indo para a mão na massa, eu acho que é o maior desafio de todos, né? Porque todo mundo tem na empresa, sabe que processo que é crítico, todo mundo sabe o que é importante, mas na hora de desenhar um processo e representar isso, né, explicitamente, graficamente no papel, ou colocar isso para funcionar dentro da empresa, é o desafio que as pessoas têm. Se você pegar, né, 5 pessoas de um departamento e pedirem para cada uma delas sozinha desenhar e descrever como o processo dentro da empresa funciona, da função que elas executam, se elas executam a mesma atividade, provavelmente essas 5 pessoas vão descrever de forma completamente diferente, né? Isso é super comum de acontecer. Então agora vamos entrar aqui no nível de detalhe e falar especificamente de mapeamento de processo, né? O que vocês precisam saber para gerenciar, para começar a implantar isso dentro do negócio de vocês. A primeira coisa que vocês têm que entender, que é crucial, né, é que processo é ridiculamente diferente de projeto. Quando você olha um projeto, cara, né, e é legal, porque você olha projeto, tem certificação, PMI, tem um monte de ferramenta de gestão de projeto, e etc. Mas quando você olha para processo, cai num mundo meio nebuloso. Eles são drasticamente diferentes, né? A primeira grande diferença é que o projeto ele tem início, meio e fim. Você construiu a casa, ela está ali, você, claro, fez um projeto às vezes até complexo, bem detalhado de como é que deve ser aquela casa, etc. Mas a partir do momento que aquela casa está construída, o projeto acabou. E se, né, a equipe for construir uma outra casa, é muito provável que o arquiteto ele vai usar outro desenho, ele vai usar outros materiais, vai ter outro custo. Então o projeto, ele na verdade é um grupo onde você acumula várias tarefas, você acumula produtos, você acumula, né, materiais e você executa aquele projeto específico. E ele tem um dia para acabar. O processo, ele é completamente diferente, né? Você tem que entender assim, projeto é construir uma casa, processo é uma linhazinha de produção, né, fazendo um monte de carrinho lá igual dentro da Toyota. O processo, primeira coisa que vocês têm que entender, ele é extremamente repetitivo, né? Você tem carrinhos entrando na tua linha e eles. Então, a primeira coisa do processo é que ele é extremamente repetitivo, né? Imagine que você tem um processo de produção de carro. O ideal é que eles saiam todos da mesma forma, todos os dias, né? Você não pode ter carros de tamanhos diferentes, configurações diferentes, a não ser que você esteja produzindo carros diferentes, mas o processo ele é extremamente repetitivo. E a segunda grande diferença é que eles devem ser executados da mesma forma todas as vezes que eles forem feitos. E aí é muito importante você ter essa noção clara de processo pelo seguinte: geralmente você pega um departamento da empresa e fala assim, o João é um bom vendedor. O João ele vende bem, porque ele tem, né, aquela coisa de, né, meio antiga, tem tino comercial, e ele negocia super bem, etc. E a Maria ela também está vendendo, só que a Maria ela não vende tão bem assim. Mas por que o João vende mais? Porque ele tem o jeito dele de vender. A Maria vende de um jeito diferente do João. E aí nas empresas as pessoas assumem isso como se fosse normal, cara. E eu acho a coisa mais absurda. Eu acho chega a ser a beirar o ridículo. Eu vou dar um exemplo para vocês extremo, para vocês entenderem que, né, se você tem um processo específico, todo mundo deveria usar o mesmo método e trabalhar para executar isso da mesma forma, e deveria entender que é importante seguir a mesma forma de executar. Imagine se um médico de vocês, né, antes de preparar vocês para fazer uma cirurgia, um procedimento super complexo, ele tivesse o jeito dele de fazer anestesia. Ou se o piloto da Gol de um avião, ele tivesse o jeito dele específico de se preparar para fazer o avião levantar. Quando você não segue um processo, né, e você deixa que a pessoa, ela, por conforto, né, ou por presunção que sabe o que ela está fazendo, você deixa a pessoa executar o processo do jeitinho dela, com 99% de certeza, ela não está fazendo aquilo da forma ideal. Se você tem uma equipe de vendas, tem um vendedor que ele tem um discurso, um jeito de vender que é super bom e funciona imbatível, cara,
todo mundo deveria usar o mesmo discurso. Isso deveria ser padronizado e todos os membros do time deveriam executar esse discurso da mesma forma. O processo ele é constante, ele nunca vai acabar, né, ao longo do tempo. Por isso que uma Toyota da vida ela atingiu quase a perfeição executando. E principalmente ele é baseado em melhoria contínua. Né? Essa semana você executou um processo, você vai aprender e vai executar melhor semana que vem. E depois você vai executar melhor de novo. E você vai executar melhor ainda. E esse jeito que você aprendeu a executar, você vai compartilhar com outras pessoas e essas outras pessoas também vão executar, né, esse processo, né, do jeito que você aprendeu, de forma que vai agregar mais valor. E uma outra grande diferença de processo para projeto é que o processo você foca muito em lead time, que é quanto tempo demorou para aquela atividade ser feita, e ao longo do tempo você deve medir quanto que custou para fazer aquela atividade e qual é a qualidade daquela atividade específica ao longo do tempo. Né? Então, esse mês eu trabalhei desse jeito, eu tive um resultado, mês que vem eu vou ter outro, mês que vem eu vou ter outro. Agora vocês entenderam, né, a diferença de processo e projeto. Eu vou entrar naquela grande dúvida, né, que todo mundo... Eu vou falar de BPM agora aqui, Ricardo, eu acho que você não vai gostar, tá? Eu vou pegar e vou entrar aqui aquela questão, né, como mapear um processo específico na tua empresa. A notação BPM é o modelo mais conhecido, é o padrão de mercado, com certeza ele consegue descrever um processo super bem, só que eu tenho uma bronca muito grande com a notação BPM pelo seguinte: funciona. Ela é avançada? Ela é avançada. Só que se você pedir para um gestor normal de uma empresa, um gestor de área, usar esse fluxo de diagrama para desenhar o processo, ele vai gastar um dia inteiro tentando entender como ele desenha aquilo. E o processo... isso, vou falar de simplificar, Sandoval, fica tranquilo. Essa notação BPM, cara, no final, né, quando o cara demorou horas e horas para desenhar, para tentar representar como o processo dele funciona, ele acha que ele entende. Só que todo mundo, né, quando pega esse desenho, ou um funcionário novo quando chega na empresa, imagina chegar para um funcionário e explicar como a área funciona, mostrando uma anotação dessa. Cara, para a pessoa, na verdade, vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer o mapa do tesouro, ele não vai ter a mínima noção, né, de como aquele processo funciona. E esse é o maior problema. As pessoas contratam consultores, gastam o maior tempo, né? O dono da empresa chega: ô pessoal, os processos aqui na empresa estão uma bosta. Pô, vamos organizar isso aqui. Aí sai todo mundo correndo, todo mundo desenha, chama um consultor de processo lá, o cara faz um monte de desenho, faz um monte de notação, um monte de fluxograma, e aquilo, né, com 95% de certeza, vai para dentro da gaveta e as pessoas voltam a executar a atividade como elas estavam fazendo. Né? A galera fala assim: pô, eu não entendi esse negócio. E pega isso daí, sai daqui que eu tenho uma agenda de trabalho e não me atrapalha aqui que eu estou com um monte de coisa atrasada. Isso é super comum. Qual é a solução que eu passaria para vocês nessa situação? Eu gosto muito, né? Eu tenho formação Lean, fiz, né, curso de formação Six Sigma Black Belt e tal. Eu gosto muito do modelinho que eles chamam CIPOC, né? Que basicamente é Supplier, Input, Process, Output e Customers. Né? Suppliers são os teus fornecedores, Inputs é a tua entrada do processo, o processo em si com as etapas de execução, o resultado esperado e os clientes. E essa anotação, ela é super, super simples. É um dos jeitos mais fáceis que eu já vi para você conseguir representar como um processo funciona, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Basicamente, é o que está aqui. Eu tirei os suppliers, eu tirei o customers para simplificar, para desenhar um processo interno da empresa. Então, basicamente, todo o processo, eles têm esses três grandes elementos. Tem os inputs, que são, né, o que você vai colocar dentro daquele motorzinho para acontecer, que você pode ser recurso, pode ser informação, pode ser equipamento, pode ser pessoas, pode ser local com uma infraestrutura. Você tem o processo de fato com as suas etapas de execução, onde você vai pegar aqueles recursos e manipular, né, vai ter a transformação para gerar um valor que é o que é chamado de output, que é o resultado esperado. E é isso, pessoal. Esse é um modelo, né, de mapeamento de processo. Estou brincando aqui com vocês. Eu vou dar agora exemplos super simples, do mais simples até o mais avançado, para vocês entenderem, né, como essa lógica de mapeamento ela funciona. Vou pegar o processo mais antigo do mundo aqui para vocês, tá? Que é como fazer um bebê, né? Basicamente, quais são os inputs do processo? Você tem que ter um homem, você tem que ter uma mulher, né?
o processo em si, eu acho que aqui a gente não precisa explicar. E o resultado esperado é o bebezinho ali do outro lado. Né? Basicamente, esse é o modelo do processo. Aí você fala assim, poxa, se eu representar um processo assim na minha empresa, cara, pô, ninguém vai entender. Claro, né? Dependendo do nível de instrução das pessoas e dependendo da complexidade do processo, você precisa detalhar melhor essa execução, como aquele processo funciona. E é isso que você deve fazer, mas você deve continuar tentando fazer isso de forma mais intuitiva, né? Então aqui, poxa, você é mais criterioso. Então tá bom, quais são as entradas? Olha, tem que ter um homem, tem que ter uma mulher, tem que ter um jantar, né, tem que ter uma comida boa, uma luz de velas também é legal, pode ter um vinho, né, flores também é muito legal, se quiser agradar a tua esposa, e né, a cereja do bolo, coloca um Netflix lá. Esses são os inputs, as entradas do seu processo. E aí, né, a execução dele de fato com as suas etapas, você pode colocar ali, né? Convide, né, o seu marido, sua esposa para um jantar em casa, né? Compre flores, seja romântico, sirva uma comida boa, chame para ver um filme e depois, claro, a gente entra na etapa que a gente não precisa explicar. E aí, detalhando mais, quais são os resultados esperados daquele processo, né? Você detalhando mais, você vai ter o bebê, você vai ter um monte de conta para pagar, você vai ter uma nova rotina, né? E pergunte para qualquer pai, você vai ter muita felicidade. Esse é o resultado esperado. Eu estou fazendo aqui exemplos jocosos, mas é para ir do super básico para vocês entenderem. Eu vou aumentar o nível de complexidade agora e eu vou correr um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Um exemplo mais simples, alimentar um cachorro. Qual que é a entrada? Cara, você tem que ter o cachorro, você tem que ter dinheiro, você tem que ter ração, você tem que ter o pote, você tem que ter o dono do cachorro. Né? E qual que é o processo? Vá na pet shop, compre ração, volte para casa, sirva a ração no pote, chame o cachorro. Qual que é o resultado esperado? Cachorro alimentado, o pet shop vai ganhar dinheiro e o dono vai estar feliz porque ele alimentou o cachorro. Outro exemplo, usando a anotação do CIPOC, né, fazer uma cópia numa copiadora. Você tem que ter, claro, o documento original, que você vai fazer aquela cópia, você tem que ter o papel para executar aquilo ali, você tem que ter a máquina, você tem que ter energia elétrica e você tem que ter um toner, óbvio, né, que é a tinta da copiadora. Como que o processo, de forma super simples, ele funciona? O cliente visita a loja, fornece material para cópia, faz a impressão, né, quem fez a impressão entrega a cópia para o cliente paga e vai embora. Qual que é o output disso? Qual que é o resultado esperado? De um lado vai sair a cópia para o cliente e do outro vai sair, né, uma conta a receber que o cara vai pagar ali, né, que vai girar o dinheiro em caixa. Dei exemplos aqui do dia a dia, né, trabalhando com modelos super simples, super estúpido. Mas você fala, cara, mas eu tenho processos de negócio, eu tenho processos mais complicados aqui na minha empresa e tal. Legal, beleza. Imagina um processo de vendas na tua empresa. Né? Como que você descreveria um processo de vendas? Né, sendo aqui, falando complicado, um sales pipeline no seu negócio. Cara, mesmo modelo. Qual que é o input? Vendedor, tem que ter uma empresa, né, tem que ter o contato da empresa, tem que ter um telefone, um e-mail, qual que é a oportunidade de negócio, quanto que isso pode representar em dinheiro e mais informações em específico. Né? E como que o processo de venda geralmente funciona? Quais são as fases daquele processo? Tem um processo onde você vai ter os clientes que não foram contactados, vai ter uma fase onde esse contato foi feito, depois vai ter a fase de qualificação, onde você vai ver, né, de fato qual que é a necessidade do cliente, que produto que ele precisa, depois você vai mandar a proposta para o cliente, depois disso você vai ficar negociando com o cliente e você ganhou ou perdeu aquela negociação. Qual que é o resultado esperado? Né? O pessoal olha e fala, do vendedor eu quero que ele venda. Na verdade, não. O resultado esperado pode ser a venda ganha, a venda perdida, e numa rotina de vendedor, o resultado esperado pode ser, né, tem que ser uma ordem de compra e tem que ser a comissão do vendedor. Esse modelo aqui, pessoal, né, eu estou mostrando para vocês uma abordagem, uma filosofia, que é a CIPOC, que usa uma abordagem Lean para você conseguir descrever um processo e como ele deve funcionar. Tá? Eu vou pegar aqui e passar para vocês. Eu tenho uma planilhinha com um modelo, tipo um framework para você mapear exatamente essa etapa a etapa. Quem são os teus inputs, quais são as etapas do processo, quais são os outputs. A gente passa para depois isso para vocês depois por e-mail para facilitar vocês a mapearem o modelinho do processo de vocês lá. Agora vamos entrar na parte prática, né? A partir do momento que você desenhou e fez essa análise superficial, quais são as grandes dicas que eu passo para vocês implementarem, né, o dia a dia
O nome da metodologia é CIPOC. Eu vou colocar aqui até para caso vocês queiram pesquisar mais depois. Tá, digita no Google CIPOC, vai ter muita literatura sobre isso falando, né, de como que você deve mapear e como é que você deve detalhar. Quais são as dicas que eu dou para vocês para implementar esses processos dentro dos negócios de vocês? Primeira grande coisa, comece com somente um processo na tua empresa e o menor time possível. Tá? Essa é a primeira grande dica que eu passo. Por quê? Geralmente, né, o dono da empresa ele fala: esse negócio está muito desorganizado, puta, a gente precisa agora organizar os processos da empresa, aí contrata uma consultoria, gasta uma grana absurda e aquele barco nunca vai para a água. Nunca sai do papel. Aquele mapeamento lá, muitas vezes, né, vira um caderninho, que é o que o consultor entrega, mas na prática não levanta voo. A realidade da empresa não muda. Por que isso acontece? Primeiro de tudo, quando você vai mapear o processo de uma empresa, né, você vai começar a gerenciar a tua empresa por processos, significa em grande parte que você vai mudar a forma das pessoas trabalharem. E vocês sabem, né, no dia a dia, que quando você muda a forma de uma pessoa trabalhar, e você principalmente gerenciando melhor um processo, você vai colocar transparência. Né? E a água vai baixar e vocês vão começar a enxergar quem está trabalhando de verdade e quem não está trabalhando de verdade, quem entrega as coisas no prazo e quem não entrega as coisas no prazo. Então você fez uma bomba relógio, você juntou pessoas que estão mudando a sua rotina para mais transparência, o que muitas vezes as pessoas não querem dentro da empresa, e isso vira uma bomba de rejeição. E se você pegar e tentar implantar esse mindset, né, mudar essa rotina das pessoas dentro da empresa, de uma vez só, é como se você quisesse atravessar uma parede empurrando com a mão. Você não vai conseguir atravessar aquela parede. Claro que é bem mais fácil, né, atravessar uma parede se você tiver um prego e dar uma martelada naquele prego. Então, em vez de você despender a tua energia e a tua capacidade de execução e o conhecimento que você tem, né, e a capacidade de gerenciamento entre todos os departamentos da empresa ou entre todas as suas funções, a primeira coisa que eu passo para vocês é: escolham um alvo, um time, um processo em específico que vocês querem ganhar eficiência, vão lá, desenhem aquele processo em específico, mudem a rotina das pessoas para executar aquele processo de forma melhor, coloquem o controle gerencial que vocês querem, que vocês acham que é o adequado, e gerenciem aquilo. Olha na primeira semana, quais foram as dificuldades das pessoas, o que elas acham que funcionou, o que acham que não funcionou. Façam as mudanças que vocês acham que tem que se fazer, coloquem no processo novamente, meçam aquele processo. A partir do momento que aquele processo estiver organizadinho e você não estiver mais encontrando problema naquela rotina, é exatamente a hora de você começar a olhar no próximo processo que você vai atacar. Né? É muito aquela estratégia do pino de boliche. Em vez de você tentar derrubar, em vez de você pegar e tentar derrubar todos os processos da tua empresa de uma vez só, o ideal é você pegar um time em específico, né, e colocando a melhoria e colocando aquele sucesso. Eu tive um professor de Black Belt que ele falou uma coisa bem interessante. Quais são as dicas que eu passo para vocês? Além de vocês pegarem, né, e focar num time pequeno, vocês têm que ter case de sucesso para você trabalhar internamente dentro da tua empresa. Eu tive um professor de Black Belt, né, que era o Ross, que ele era o consultor dentro do exército americano de uma operação de manutenção de tanque no Afeganistão. Era um negócio super específico, né? Ele era um Six Sigma Black Belt, o exército americano tem um monte de Black Belt lá, e o desafio dele era aumentar a produtividade da equipe de manutenção. Em vez de pegar todas as equipes, que eles tinham vários times diferentes de manutenção, o que eles fizeram? Eles pegaram uma baia em específico, trabalharam com os mecânicos, ensinando 5S, ensinando limpeza, ensinando técnicas de organização e de priorização. A partir do momento que aquela baia começou a ser muito mais produtiva, ela ficar bem mais limpa, ficar bem mais organizada, os outros mecânicos começaram a ir lá na baia e falar: cara, o que vocês estão fazendo aí? Que eu tô vendo que o pessoal não tá ficando até tarde trabalhando, que tá tudo mais limpo. Pô, vocês podem fazer isso aqui para mim também? E aí, né, aquela metodologia diferente de se trabalhar foi sendo espalhada entre os outros mecânicos ao longo do tempo. Né? Foi assim que ele conseguiu uma mudança de toda a planta, né, de toda a planta de manutenção, trabalhando com um time por vez, né, derrubando isso, porque você cria casos de sucesso interno, você cria mais pessoas que deram certo e vão combater aquelas pessoas que têm aversão, né, a mudar a forma delas de trabalhar. Isso ajuda muito. Uma outra vantagem
né, que eu passo para vocês é, antes de você fazer alguma mudança, espere o processo estabilizar. Né? Você mudou a rotina de alguém, espera ela ficar satisfeita, espera, né, você ter o ganho de fato ali naquele teu processo e depois você pode, né, olhar mais coisas para se organizar dentro da tua empresa. Uma outra grande coisa, que é uma das coisas que mais alavanca a melhoria de processo dentro de uma empresa e as pessoas gostam e ficam satisfeitas, é você tentar ao máximo eliminar trabalho manual dentro da tua empresa. Então, se você tem muita coisa chegando por e-mail, você tem muita coisa sendo gerenciada por planilha, você tem muito controlezinho, onde as pessoas têm que fazer apontamento das coisas na mão, trabalhe em eliminar essas coisas, tem desde usar um CRM, a usar um Pipefy, a usar uma ferramenta de automação de e-mail. Isso vai fazer com que as pessoas elas, né, deixem de gastar 30%, 40% do tempo delas fazendo trabalho manual para se focar naquilo que interessa. Né? Isso vai fazer com que vocês tenham mais sucesso na hora de fazer a mudança dentro do negócio de vocês. E de maneira geral, né, o que eu digo para vocês é, no departamento de vocês, vocês têm que criar várias linhazinhas de produção. É como se vocês pegassem essa técnica de mapeamento, de CIPOC, colocassem lá para rodar, funcionou no processo? Beleza, eu vou para o próximo, eu vou para o próximo, eu vou para o próximo, eu vou para o próximo. Quando você for ver, a tua empresa inteira ela está sendo bem gerenciada. Não queira fazer isso de uma vez só. Né? Na grande maioria das vezes, não vai funcionar. Você tem que começar com pequenos casos e ir fazendo essa mudança ao longo do tempo. Agora vamos, né, colocar a mão na massa e mostrar uns processos funcionando. Por que, né, rodar o processo de vocês no Pipefy? Qual que é a vantagem? Voltando à metodologia do CIPOC, essa abordagem mais simplificada, basicamente tinha lá, né, os inputs, que são as entradas do processo. Se você trabalha numa empresa que presta serviço ou qualquer tipo de coisa, muito provavelmente a gente está falando de informação. E esses inputs é uma nota fiscal que você tem que pagar, é uma ordem de compra, um chamado que você recebeu de um cliente, geralmente é alguma informação, seja por e-mail, uma planilha, alguma coisa. Você tem o processo de fato com as fases e você tem o output, que é o resultado esperado. Tá? Como que o Pipefy ele gerencia isso? A gente pegou e deu uma ajustadinha para conseguir controlar isso de uma forma diferente, que é basicamente assim, ó. Filosoficamente, como que isso funciona? A primeira grande estrutura do Pipefy é o que a gente chama dos formulários, que são os start forms. Para você criar uma tarefa dentro do Pipefy, você preenche um formulário e a partir do momento que você preencher o formulário, ele vai cair na primeira fase, onde você consegue definir passos específicos para a pessoa trabalhar. Né? Na primeira fase lá, prospectar o cliente. Então você tem que entrar no site, você tem que entrar no LinkedIn para ver se ele é um diretor ou se ele é um estagiário. Né? Depois disso, vai para a fase 2, que é ligar. Na hora que você ligar, você tem que descobrir quanto que ele tem de dinheiro para comprar, que produto que ele precisa, né? Você vai executar os passos específicos. E você pode, né, trabalhar com quantos passos você quiser, até chegar na última fase, que é a fase 3, onde de fato aquela tarefa ela foi concluída. Filosoficamente, é assim que o Pipefy funciona, é essa metodologia que ele roda. É muito parecido com o modelo do CIPOC. Eu vou mostrar agora para vocês a ferramenta on the fly, né, ela funcionando, de como ela faz esse gerenciamento usando essa metodologia que a gente pegou e explicou aqui. Agora eu vou mostrar a minha tela para vocês, tá, pessoal? Só um pouquinho. Legal. Todo mundo vendo a minha tela aí? Olha só, pessoal. Essa aqui é a minha org dashboard no Pipefy, tá? Estou numa org demo aqui em específico. Como é que funciona? Você tem os pipes, né, onde são os teus processos da empresa. Aqui tem os processos do qual eu faço parte, né? Eu faço parte do recrutamento e seleção de candidatos e aqui tracking, tem contas a receber, contas a pagar, etc. Nesse processo, né, vamos usar esse exemplo aqui de recrutamento e seleção. Olha como que a solução ela funciona. Eu tenho meu processinho aqui. É muito parecido com aquela metodologia do CIPOC que vocês olharam. Ó. Eu tenho as etapas aqui. Nesse caso é avaliação do candidato, primeira entrevista, segunda entrevista, quarentena com o candidato, né, referência de tiragem de referência do candidato com empregadores anteriores, e eu tenho a fase final lá, se ele foi aprovado ou se ele foi arquivado. E como que o Pipefy funciona? Para criar uma atividade, aquele input que a gente tanto conversou, você tem que preencher o start form, né? Você tem que criar a atividade lá. Nesse caso do formulário aqui, a pessoa ela vai criar um card novo. Como que ela vai criar? Imagina que eu estou colocando um novo candidato para a empresa, então eu vou dizer que eu vou ia colocar o Lula, que é melhor não. Eu vou entrevistar o Steve Jobs. Nesse caso aqui, eu vou dizer lá, né? Vou colocar o LinkedIn dele, que eu peguei, né? Se tiver alguma referência, alguma informação, empresa ABC, e beleza. Eu
iniciei o processo de recrutamento e seleção desse candidato. A hora que eu abro o processo, provavelmente a atividade desse cara vai cair lá na primeira etapa, ó, que é o screening, tá? Que é a primeira fase do meu processo. Nessa situação, o Pipefy ele guia passo a passo o que deve ser feito durante a execução. Então você tem todas as fases, né? Triagem, primeira entrevista, segunda entrevista. A grande vantagem é que você tem campos específicos que eles te ajudam na execução, que são os passos daquela tarefa. Aqui, né, em screening, que é a análise do candidato, a primeira pergunta que ele faz é, cara, qual que é a experiência desse candidato? Ah, é um candidato intermediário. Beleza, o que eu gostaria de saber mais sobre ele? Conhece Ruby on Rails, né? Se for um programador, por exemplo. Isso aqui que eu gostaria de saber. E legal, eu mandei esse cara para a primeira etapa, para a segunda etapa, que é a entrevista. Você quer executar, você quer guiar a execução daquele entrevistador, da pessoa que trabalha no teu RH. Então, na primeira entrevista, com certeza você pode colocar algumas coisas para facilitar, né, com que a pessoa execute a tarefa dela. Então tá aqui, ó, na primeira entrevista, você tem que ver quais são as competências do candidato, né, por favor, faça anotações detalhadas. E daí aqui a gente colocou até um checklist, né? Cara, não esqueça de perguntar sobre a experiência do candidato, que eu fui lá e fiz, né, perguntar qual que é a formação dele, onde que ele trabalhou, quais são as competências que ele tem, quanto que ele espera ganhar, né? Se você está fazendo uma entrevista de emprego, é importante você perguntar isso, e se, né, a posição está alinhada com os objetivos do funcionário para aquela função. Aqui tem uma outra pergunta também, né, que o entrevistador ele precisa fazer, que é quanto tempo de experiência esse cara tem na indústria? Ah, ele tem de 3 a 5 anos, e na entrevista eu vi que, cara, a educação dele é boa, nota 4, eu vi que onde ele trabalhou não são lugares muito bons, e eu vi que do ponto de vista cultural ele está super alinhado com a gente, a nota dele é 5. Em relação à parte de forças e fraquezas, ele tem a parte acadêmica muito boa, e fluente em inglês, e fraco ele tem que pouca experiência profissional. Beleza. Em relação às metas de longo prazo, né, eu vou dizer qualquer coisa ali caso eu queira anotar. E aqui eu vou colocar uma coisa para segunda entrevista. Imagina que nesse processo eu quero falar se ele pode se mudar para a minha cidade. Pode se mudar para São Paulo? É uma coisa que a gente tem que discutir na segunda entrevista. E legal, mandei esse cara para a segunda entrevista. Na segunda entrevista, os passos da segunda entrevista vão ser completamente diferentes da primeira, né? Basicamente, eu tenho um checklist aqui, que eu tenho que ver quais são os itens pendentes da primeira entrevista, já alinhar, né, o quanto ele esperava ganhar para de fato quanto que a empresa paga e quais são os benefícios, e já checar com ele qual que é a, né, disponibilidade dele de começar. E aqui eu posso fazer um breve, né, briefing de como que o recrutamento ele foi. E, né, mandei o cara para quarentena e depois de quarentena tem o processo contratado. Então é mais ou menos assim que o Pipefy funciona, tá? Ele é um Kanban board, né, onde você tem essas grandes etapas. Em cada etapa específica você tem tarefas que você deve cumprir. E a maior vantagem do Pipefy é que você pode customizar absolutamente tudo nesse teu gerenciamentozinho de processo. Aqui na primeira etapa, se além de perguntar qual que é o nome, eu quero saber qual que é o sexo do candidato. Então tá bom, eu venho aqui, vou colocar no Start Form e vou adicionar um novo campo. Basicamente, o que você pode fazer, tá? Na questão daquele formulário. Esse formulário inicial aqui, você pode customizar ele para atender especificamente, cara, ao que você quiser controlar, que são aqueles inputs do teu processo. Quais são as coisas que você precisa para executar um processo? Cara, se eu sou um gestor de RH e eu vou rodar entrevistas de candidato, eu preciso saber o nome do cara, um link do LinkedIn, e eu preciso saber mais informações de quem está indicando aquele candidato para a entrevista. Né? E aí, fase a fase, né, por exemplo, na primeira entrevista ou na segunda entrevista, você consegue, né, guiar o teu funcionário passo a passo na execução daquela atividade em específico. Igual nesse caso aqui, né, você consegue pedir, adicionar um checklist, você pode pedir quanto tempo de experiência o candidato tem na indústria. Esse formulário que está nessa etapa em específico aqui, né, que é a primeira entrevista, você consegue customizar isso e trocar para atender completamente as suas necessidades. Eu dei um exemplo aqui de recrutamento e seleção, que toda empresa tem, mas assim, o Pipefy é uma metodologia de controle de processo, então vocês podem criar, cara, qualquer tipo de processo que vocês queiram rodar na tua empresa. O Pipefy tem uma biblioteca pronta,
Tá, eu vou até colocar agora em português para vocês verem aqui, que eu tenho, né, eu rodo em inglês, mas imagina que você tem um processo de pipeline de vendas, que a gente deu exemplo de vendedor. Vocês conseguem entrar na bibliotequinha aqui de processo do Pipefy, você vai dar uma olhada, poxa, pipeline de vendas, legal, tá bom, gostei desse processo, eu vou importar. Olha só, tem um pipeline de vendas, que está em português já. Nesse modelo do pipeline de vendas, né, as fases do processo, igual a gente fez lá no Cipoc, elas são diferentes. A primeira fase é prospectar, a segunda fase é qualificar, a terceira fase é fazer uma proposta, entra em negociação e ganhou ou perdeu aquela negociação. Para eu poder criar uma atividade nesse meu processo, você lembra que tem os inputs do processo? Nessa situação em específico, o formulário é diferente, ele é orientado para vendas, porque são inputs de vendas. Então eu vou colocar aqui que o meu cliente é o João, a empresa é João Engenharia, o e-mail do João é joão@joaoengenharia.com.br e tem um telefonezinho dele lá, né? E criei lá. A partir do momento que eu criei, né, o processo ele cai na primeira etapa, que é prospecção. Em prospecção, na primeira etapa, o processo está orientando o vendedor. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer uma pesquisa inicial sobre o cliente. Se o vendedor ele é novo, ele não sabe como executar isso, a ferramenta tem conteúdos de ajuda. Por exemplo, aqui, ó, cara, visite o website do cliente, pesquise sobre a empresa no Google, pesquise pelos nomes em contratos em comum com o contato no LinkedIn, pesquise internamente nos controles da empresa. Ele foi lá e fez a primeira pesquisa. E aí, um vendedor vai ficar como responsável. Nessa etapa aqui sou eu. A partir do momento que eu mandei para qualificação, eu vou ligar para esse cliente e vou conversar com ele, né, para tentar descobrir o que esse cara quer comprar. Então eu vou dizer, olha, eu estou ligando para ele hoje, dia 29, a oportunidade ela é muito quente, esse cara está querendo comprar, ele está precisando do produto A, né, eu vou oferecer o produto A e B. Qual que é o porte da venda em potencial? Cara, uma venda grande e a previsibilidade que eu tenho para fechar essa venda vai ser no final de outubro. No final do mês que vem, provavelmente esse cara vai comprar. Beleza. E aí eu vou mandar para de fato fazer a proposta. Na etapa de execução da proposta, os processos eles são, né, os steps são completamente diferentes. Eu tenho que informar qual que é o valor da proposta, qual foi a data de envio, né, e quando que eu devo entrar em contato novamente. Então, qual que é a ideia? Eu tinha um template de recrutamento e seleção, onde o Pipefy guiava a execução do recrutamento e seleção. Agora eu tenho um template de vendas, onde o Pipefy vai guiar o processinho de vendas da minha equipe de vendas. Então é basicamente isso que a gente faz. A gente usa essa metodologia do Cipoc, que eu mostrei para vocês, que é super simples, para mapear um processo e colocar um processo para funcionar. E a partir do momento que você tem um processo na tua empresa, você consegue fazer com que a tua empresa entre no piloto automático, que é justamente aquilo que eu falei para vocês, que é, poxa, as pessoas sabem o que elas têm que fazer, caso tenha um novo cliente, tenha um processo pronto, caso tenha um candidato a ser contratado, tenha um processo pronto. Caso você tenha um processo de recrutamento e seleção, você tem um processo pronto lá. Basicamente é isso que a ferramenta faz. E é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida em específico sobre a solução? Como eu falei, hoje era mais para falar de boas práticas, de como de fato implantar no teu negócio e colocar para rodar. Na terça-feira que vem tem uma demo aprofundada, né, do Pipefy. Ali eu dei um exemplo superficial, só que para vocês terem ideia, você pode colocar automação de vendas para ganhar velocidade no teu processo. Você consegue colocar integrações com o teu site, integrações com outras ferramentas que vocês usem, como o CRM, Pipedrive, HubSpot, vários outros tipos de operação. Dando uma olhada aqui nas perguntas, o que eu vi? Tem como separar os processos na dashboard por categoria dentro do Pipefy? Já vai poder. Por enquanto, a gente coloca os processos todos, né, categorizados por ordem alfabética, mas já a gente vai colocar algumas pastinhas para você poder centralizar isso por RH, por vendas, e dentro dessa pasta você conseguir enxergar os processos lá. O Marco, ele perguntou aqui se a ferramenta já está toda em português. Ela está toda em português, sim, Marco. É que eu estava usando aqui em inglês, né, porque a gente clientes de todo tipo de lugar, mas o Pipefy está em português e os templates de processos, se você olhar na Store, também tem vários templates em português. Sandival, sim,
você pode surgir modelos de processo. A gente tem uma equipe de Customer Success, se você fizer um modelo de processo, a gente pode publicar no nosso story para você. Deixa eu dar mais uma olhada aqui nas perguntas. Em relação à empresa de contabilidade, onde tem os processos bem extensos e complexos, bem detalhados, a pergunta dele é se deveria fazer um processo com o maior nível de detalhamento possível ou simplificar ao máximo. Olha, eu vou dar a estratégia que eu vi ajudando dezenas de clientes aí, tá? Nunca comece de forma complexa. Comece o teu processo de forma simples, coloque ele para rodar gerenciando de forma simples, e a partir do momento que você tiver esse processo rodando de forma simples, adicione complexidade na medida que você for sentindo que precisa de mais complexidade. O maior problema, né, dos gestores, até eu tenho de vez em quando esse pecado aqui internamente, é que você desenha um processo da forma como você acha que ele deveria ser, e aí você coleta informação demais, você controla as coisas demais, sendo que na prática isso acaba virando uma burocracia que mais atrapalha a tua equipe na execução do que ajuda. Então, eu começaria da forma mais simples e à medida que as pessoas fossem pedindo, eu adicionaria mais informação. Em relação ao histórico, a Monique aqui está perguntando, né, de passagem de fases, mais comentários. A gente tem dois níveis de histórico no Pipefy. A gente tem uma área de comentários, deixa eu mostrar até aqui para vocês. No card em específico, a gente tem uma areazinha de comentários, onde o histórico de comentários fica aqui, tá? Caso você adicione. Você tem o histórico de toda a conversa. E quando esse card ele vai mudando de fase, você consegue ver o histórico aqui embaixo. Ó. Você consegue ver fase a fase. Que dia que ele entrou em prospectar, quanto tempo ele ficou nessa fase, quanto tempo ele ficou em verificar e que dia que isso foi, que hora que foi, quanto tempo ele está em proposta. Além dessa visão específica dentro do card, onde você consegue enxergar o histórico, a gente tem uma visão de relatório, consegue exportar todos os teus cards e aí você consegue ver detalhado quanto tempo o card ficou em cada fase. Tá? Tipo, por exemplo, tempo total em prospecção, quando entrou em prospecção e quando saiu de prospecção. Aqui eu consegui configurar. Eu consigo ter esse dado bem específico. Ó. Eu consigo ver que esse card ele ficou 1 minuto em prospecção, vou até reordenar a coluna aqui. Eu consigo ver que ele chegou na fase no dia 29 de setembro e ele saiu da fase saiu na fase no dia 29 também. E daí você consegue aqui, caso você queira clicar, você consegue enxergar. Além disso, dessa visão específica que eu dei de relatório e a visão dentro do próprio card, a gente está, nesse exato momento, trabalhando numa visão de timeline, como se fosse um timeline do Facebook, onde você conseguiria enxergar como a ferramenta funciona. A minha dica para vocês é participar do webinar que a gente vai ter no dia 4, onde a gente vai mostrar todas as funções do Pipefy. Como que a gente coloca automação, como você consegue colocar um usuário como responsável por um determinado processo ou uma etapa de um processo de forma automática, como disparar e-mails automáticos. Aqui a gente quis falar mais especificamente de boas práticas, mas vocês conseguem ver isso, né, na demo. A gente vai explicar de forma bem detalhada como cada feature funciona em específico. O histórico, no caso do Pipe Connection, quando esse card ele entra em outro pipe, você vai conseguir enxergar o histórico no card que foi para o outro pipe. Quando você faz uma conexão, só para explicar para o pessoal, um Pipe Connection é quando você integra um processo com outro processo dentro do Pipefy. Imagina que você tem um processo de contratação de funcionário. Numa determinada etapa do teu processo, você tem que pedir para o cara do IT criar a conta do e-mail do teu funcionário. Você cria, né, um Pipe Connection e cria um card conectado para o cara do IT criar a conta de e-mail. Você vai conseguir ver esse dado de histórico entrando no card filho mesmo, que fica guardadinho lá dentro do card. Na demo, eu posso pedir até para o pessoal dar uma reforçada nessa questão do card conectado para você, Monique, na demo que eles vão fazer semana que vem. Ou entre em contato direto com eles. Pô, legal, Alder. Uma fase IT, restaurando os processos. Beleza. Pessoal, eu acho que, bom, pelo jeito ninguém tem mais nenhuma dúvida, né? Eu acho que acabou. A ideia era falar um pouquinho, né, de boas práticas em como iniciar a organização dos processos da empresa de vocês. O que eu vou fazer
também nas próximas semanas. A gente vai fazer mais 2 webinars, um ensinando a só como gerenciar e medir a eficiência de um processo, e o segundo ponto falando um webinar só sobre implantação, de como fazer a implantação no processo com a tua equipe ali no dia a dia. Tá? Pessoal, essas dúvidas em específico, em relação a saber como movimentou, como conectar um pipe, as duas respostas são sim, a gente tem como conseguir ter acesso aos campos, também dá para saber quem movimentou um card de uma fase para outra em específico, principalmente no timeline que está subindo agora, acho que essa semana já deve estar indo para o ar. Mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida em específica em relação à ferramenta, usem aquele balãozinho de chat que tem no rodapé do Pipefy, ali no cantinho do lado direito, que a nossa equipe está à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Agora vai estar todo mundo online, inclusive eu vou estar online aqui, vocês podem tirar as dúvidas. E eu acho que é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Caso vocês tenham dúvidas específicas e queiram continuar, é só chamar a gente pelo chat lá. Eu fico aí, né, à disposição para qualquer coisa que vocês precisem. Obrigado pelo tempo aí e obrigado por participar.